Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente começar o nosso vídeo, vamos à nossa vinheta. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, sou teólogo, catequista, e antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, porque pedir a Deus a graça, para que nós façamos um vídeo aí de acordo com aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. E bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre, o Papa Leão, sobre o nosso bispo, Roberto, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Vamos fazer aquela oração que dá indulgência parcial, alma de Cristo, para a gente poder conseguir aí indulgência parcial. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus,
ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus. Então agora vamos, com a graça de Deus, gravar o nosso vídeo de hoje. Nós vamos retomar o nosso estudo do catecismo, ok? Nós paramos no parágrafo 1811 do catecismo. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1812, na página 488. 488, parágrafo 1812. O título é As Virtudes Teologais. Tá? O que é uma virtude teologal? Tá? São três virtudes teologais: fé, esperança e caridade, amor. Tá? Então, primeiro, nós vamos dar uma visão geral, um panorama geral, depois nós vamos estudar uma por uma: fé, esperança e caridade, amor, ok? Então, o parágrafo 1812 diz assim: as virtudes humanas se fundam nas virtudes teologais, tá? Que adaptam as faculdades do homem, ou seja, do ser humano, para que possa participar da natureza divina. Tá? Isso está lá na segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Claro, gente, que ninguém vai ser Deus, ninguém vai ser divino. Nós participamos da natureza de Deus quando a gente pratica as virtudes teologais, tá? Fé, esperança e caridade, amor, ok? Pois as virtudes teologais se referem diretamente a Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá? Tanto que é condição para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a fé é condição de salvação. Tá? A esperança. Por que a esperança também é uma virtude teologal? Porque sem esperança a gente não vive. Qual é a nossa esperança? Ir para o céu. Encontrar com Deus, encontrar com aquelas pessoas que a gente já não está mais aqui. Se a gente não tiver esperança, a nossa vida vira um caos, um tédio. Mas por que a gente tem esperança? Porque a gente tem fé. Se a gente tem fé, a gente tem esperança. E aí a gente vive a caridade, vive o amor. Amor a Deus e o amor ao próximo, que é os dois maiores mandamentos da lei de Deus. Tá? Então, se a gente amar a Deus e amar o próximo, a gente está vivendo aquilo que Deus quer de nós. Então, por isso que é importante a fé, a esperança e a caridade. Tá? Não estou falando de filantropia, tá, gente? Estou falando de caridade, por amor. Eu amo meu irmão por amor a Cristo, porque ele é o meu irmão em Cristo. Ok? Dispõe os cristãos a viver em relação com a Santíssima Trindade. Olha que coisa bonita. Então, a fé, a esperança e o amor nos faz viver em comunhão com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eles não se separam. Tá? Eles vivem a unidade. Então, se a gente estiver em Deus, a gente vive a fé, a esperança e o amor. Tá? E tem a Deus uno e trino por origem, tá? Motivo e objeto. Então, a nossa fé é centrada em Deus
uno e trino. É o dogma da Santíssima Trindade. Fiz aí um vídeo aí agora há pouco tempo sobre os dogmas da fé, e o primeiro deles é a Trindade. Deus é uno, porque não pode haver dois deuses, mas ele é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, toda a nossa doutrina, a nossa fé está centrada na Trindade, ok? Então, por origem, por quê? Porque nós viemos de Deus, e para Deus nós vamos voltar. Tá? Motivo, então, o motivo da gente existir é Deus, é a Trindade. E objeto, ou seja, o nosso fim. Não é? O nosso fim último, nosso objetivo último é voltar a ter comunhão com Deus. Porque quando a gente perde essa comunhão pelo pecado, não é? A gente precisa voltar pelo arrependimento, pela confissão, para a gente voltar a ter comunhão com Deus, com a Trindade, tá bom? Esse é o parágrafo 1812. O parágrafo 1813 vai nessa mesma linha. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Olha que coisa bonita. Então, o que faz a gente agir como cristão? É a fé, a esperança e o amor. Tá? Por amor a Deus, eu não vou pecar contra os mandamentos, porque a moral católica é centrada nos 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos se referem ao amor a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome dele em vão e guardar o domingo. Então eu amo a Deus. Aí os outros 7 mandamentos é para mim amar o próximo: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo e nem as coisas alheias. Aí eu estou amando. Tá vendo? Então os mandamentos é para isso. Tá? Informam e vivificam todas as virtudes morais. Então, se você praticar a fé, continuar firme na esperança e praticar o amor, você vai estar vivendo toda a moral cristã. Tá? São infundidas por Deus na alma dos fiéis. Tá vendo, gente? Então, é Deus que coloca na nossa alma as virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Tá vendo, gente? Então, nós somos filhos de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Tá? E merecer a vida eterna. Então, a gente não merece a salvação. Nenhum de nós merece a salvação, mas Deus livremente, ele nos dá as virtudes teologais para que a gente possa merecer a salvação, conquistar a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. E quando que a gente tem o Espírito Santo? Primeiramente, no batismo. Por isso a importância do batismo, que eu já falei aqui muitas vezes, fiz até aulas aqui sobre os sacramentos, expliquei a importância do batismo, que nos faz filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e membros da igreja. E nos dá também os dons, os frutos do Espírito Santo. Só que muitas vezes eles ficam ali sufocados. E a crisma é para quê? É para a gente florescer, para a gente ser um soldado e testemunhar a fé. Entendeu? Então por isso que é importante o católico batizar o mais rápido possível e também procurar a crisma também, que não é facultativo. Tem muitos católicos aí que não são crismados. Tá? Então precisamos da crisma também. Há 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. Está lá bem claro na palavra de Deus. As 3 virtudes teologais: fé,
esperança, caridade, amor, ok? Então agora, a partir do parágrafo 1814, o catecismo vai desdobrar cada uma delas, tá? Eu fiz uma visão geral, agora nós vamos estudar uma por uma, tá? Primeiro, a fé. Então, hoje nós vamos estudar a fé, tá bom? Parágrafo 1814. A fé, tá? Então, gente, a primeira virtude teologal é a fé, ok? Então, gente, a fé não é... Eu não consigo provar em laboratório. Fé não se prova. Fé ou eu tenho ou eu não tenho, tá? Fé é naquilo que Deus revelou, que está na Bíblia e está na tradição e que a igreja coloca para nós. Mesmo que eu não entenda, mas eu creio. Por que eu creio? Porque eu sei que Deus não mente. Mesmo que eu não entenda. Eu não vou entender que Jesus está na Eucaristia. Eu não vou entender isso nunca. Mas por que eu creio? Porque Cristo diz, isto é o meu corpo. Se Cristo disse, ele não mente. Entendeu? Então, mesmo que eu não entenda, eu creio. Isso é fé. É você acreditar naquilo que você não entende e naquilo que você não vê. Eu creio em Deus, mas a gente não vê. Mas eu creio, porque eu sei que ele existe, porque nada, né, tem sentido sem Deus. A minha vida não tem sentido se não é Deus quem me deu a vida. Então, quem foi? O acaso? Claro, papai e mamãe ajudou, tendo uma relação sexual, mas o pai e a mãe nos dá a parte humana, o corpo humano, mas a alma é Deus quem coloca. Por isso que não pode fazer aborto. Entendeu? No momento da concepção, Deus coloca ali uma alma que nunca existiu. Está lá no Salmo 138. Tu, Senhor, me tecestes no seio da minha mãe, como se fosse um crochê. Deus quem faz. Entendeu? Então, gente, fé, ou você tem ou você não tem. Tem gente que tem pouca, tem gente que tem mais. É preferível você ter um pouquinho de fé do que você não ter nenhuma. Não é? Mas os apóstolos pediam para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Tá? Gente, ter fé quando tudo está bem é muito fácil. A coisa mais fácil do mundo é você ter fé quando está tudo bem. Agora você tem que provar sua fé quando tudo vai mal. Quando tudo dá errado, aí você tem que provar. Aí eu tenho fé. Entendeu? Então vamos para o parágrafo 1814 e a gente vai comentando aí sobre a fé. Tá? A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que ele nos disse e revelou. Acabei de explicar. Tá vendo? Então, por que a pessoa se diz ateu? Porque não acredita que Deus existe. Se Deus não existe, meu amigo, eu não sei como que isso tudo aconteceu, então. Foi por acaso? Então, a fé é você acreditar em Deus e em tudo que ele nos disse, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição. É revelação. E que ele revelou. Ele não precisava revelar, mas ele quis se revelar. Tá? E que a Santa Igreja nos propõe, a Igreja não impõe a fé, ela propõe, é diferente. Agora, se você é católico, aí você tem que aderir àquilo que a Igreja ensina. Livremente, você não é obrigado a ser católico. Agora, se você é católico, aí você tem que aderir àquilo que a Igreja ensina. Nos propõe para crer. Foi isso que eu falei na aula sobre os dogmas. Você não pode se apoiar na sua fé, você tem que se apoiar na fé da Igreja. A Igreja não tem crise de fé. A Igreja tem 2000 anos e continua acreditando nas mesmas coisas. Porque ele quem? Deus
é a própria verdade. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, se Jesus é a verdade, ele não mente. É isso que não entra na minha cabeça. Porque tem gente que fala, eu acredito em Jesus. Mas tem coisas que Jesus ensinou que a pessoa não acredita. Quando ele fala, isto é o meu corpo, ele não tá dizendo que simboliza o corpo dele. É o corpo dele. Como é que tem gente que não acredita? Mas Jesus é a verdade, ele não mente. Está lá em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Agora, como é que vem gente falando que é símbolo? Gente, eu não entendo, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, ele não mente. Como é que algumas coisas você acredita e outras não? É uma coisa estranha. Pela fé, o homem, ou seja, o ser humano, livremente, ninguém pode ser obrigado a crer. Ninguém. Ninguém pode ser, você tem que crer em Deus, por isso que existe o inferno. O inferno existe justamente por isso, porque ninguém é obrigado a crer em Deus. Então, aí, claro, tudo na vida tem consequência. Tá? Se eu creio, a consequência é o quê? O céu. Se eu não creio e morro assim, a consequência é o inferno. Aí não é Deus que vai jogar a pessoa no inferno. Se não quer saber de Deus, vai viver longe de Deus. O inferno é isso. Livremente se entrega todo a Deus. Então, agora, eu tenho que me entregar todo a Deus. É o que eu estou falando. Eu não posso... isso eu aceito. Isso eu não aceito, não. A Igreja Católica não aceita isso. Isso aqui eu acredito, mas isso aqui eu não acredito. Na intercessão dos santos eu não acredito. Ué, se você não acredita na intercessão dos santos, então você não é católico. Se a igreja colocou como verdade de fé, Deus não mente. Entendeu? Então, gente, é uma incoerência o católico que diz, isso eu acredito, isso eu não acredito. Isso aqui eu creio, mas isso aqui eu não creio. Não, eu tenho que acreditar. É o ato de fé. Eu creio em tudo que professa e ensina a Santa Igreja Católica. Nessa fé eu vivo, nessa fé eu nasci, nessa fé eu quero morrer. Santa Teresa de Ávila já dizia isso. Por isso, o fiel procura conhecer. Agora, para mim acreditar, eu preciso conhecer. Eu preciso estudar a minha fé. Ou crer para compreender, que eu já falei, e compreender para crer. Santo Agostinho. Por isso que foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica. E tinha uma fé extraordinária. Quando ele encontrou Deus, ele largou tudo. São Tomás de Aquino, São Jerônimo, e esses grandes teólogos da igreja. Mas vai ver o estudo deles. Vai ver um Papa Bento XVI da vida. Doutorado em teologia. Não é? Todos os papas têm doutorado em teologia. Então, aí você tem que fazer a sua parte, estudar. Conhecer e fazer a vontade de Deus. É o que diz Santo Afonso de Ligório. Tá? A fé é você acreditar naquilo que Deus revelou e fazer a vontade de Deus nos bons e nos maus momentos. Aceitar as coisas boas e também as coisas ruins. Fazer de tudo que tiver a seu alcance. Mas se não tem jeito, entrega na mão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Isso é fé. Entendeu? Isso é fé. O justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O Lutero gostava muito dessa frase, desse texto. O justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. A fé viva age pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Então, é as obras. Tá vendo? Então, para mim, eu não basta dizer, eu tenho fé e ficar de braço cruzado. Não, senhor. Eu tenho fé, então agora eu tenho que agir. Fazer a minha parte, fazer o bem. Não é? Amar o próximo. Não adianta nada eu falar que amo a Deus se eu não tiver obras, não tiver ação. Aí agora eu tenho que agir como eu creio. Assim como eu creio, eu tenho que agir. A moral. Por que a fé está aqui na parte da moral? Porque agora eu tenho que agir conforme eu creio. Eu tenho que viver uma vida em Deus, uma vida sem pecado
e para mim viver sempre na presença de Deus. Tá? Por isso que o justo vive pela fé e age pela caridade, pelo amor e através das obras. Esse é o parágrafo 1814. Agora vamos para o 1815. Vai nesse mesmo. A fé é um dom. Ah, eu tenho fé. Não. É um dom. Tá? Por isso que eu tenho que pedir sempre a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, porque é um dom de Deus. Vem de Deus, não vem de mim. Tá? O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Olha que coisa interessante. Tá? Mas é morta a fé sem obras. Tiago, capítulo 2, versículo 26, tá vendo? Então, uma coisa não exclui a outra, se completa. A salvação não é só pela fé, é pela fé e pelas obras. Por isso que está lá em Romanos 1,17, Gálatas capítulo 5, versículo 6, e agora Tiago 2, 26 completa. Ou seja, a fé que age pela caridade e através das obras. A fé sem obras é morta. Tá vendo? Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo, que é a igreja. Olha o que o catecismo está nos ensinando. Tá? A fé une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo do seu corpo. Tá vendo, gente? Então, por isso que o batismo também nos dá isso. Ah, mas é criança, mas o pai tem fé, o padrinho tem fé, a família tem fé e a igreja tem fé. Então por que eu vou esperar 10, 15, 20 anos para batizar essa criança? Não, e eu como pai, como mãe e como padrinho de batismo e de crisma, eu vou ensinar o meu filho a caminhar na fé. O marido e a mulher, quando se casam, o que eles prometem para Deus? Educar os filhos na lei do Cristo e da igreja. Olha aí. Entendeu? Então eu tenho que ensinar a minha fé, viver para me ensinar, eu tenho que viver. Eu tenho que dar testemunho. O que adianta eu falar para o meu filho que Deus existe, para ele ir para a igreja, se eu não vou? Se eu não faço a minha parte? Eduque pelo exemplo. Então o pai e a mãe têm que ser os primeiros a dar testemunho para o filho de como viver a fé. Ah, meu pai e minha mãe são pessoas de fé, rezam, vão à missa, não perde a sua missa de domingo, reza em casa, reza o terço, ensina desde pequeno o seu filho, igual minha mãe me ensinou. Agora eu já não tenho mais ela, mas eu continuo o legado dela, que minha mãe aprendeu com quem? Com o pai dela. Eu ainda cheguei a alcançar o meu avô rezando o texto ali 6 horas da tarde, botando dele um copinho dele ali para rezar, e a minha mãe aprendeu com ele e passou para mim. E agora eu estou fazendo. Esse é o parágrafo 1815. Isso é ser igreja. Tá? Parágrafo 1816, último de hoje. Tá? O discípulo de Cristo, o que é um cristão? É um discípulo de Cristo. Cristão, gente, não é um cristão grande, não, uma pessoa grande, não. É um discípulo de Cristo. Não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la com a boca e com a vida. Pregar o evangelho, pregar a fé e também viver a fé. Tá? Testemunhando-a com firmeza. Olha que coisa importante. Você tem que dar testemunho da sua fé firme. Quem me conhece sabe, ninguém me muda. Ninguém. Já tentaram várias vezes me tirar da minha fé, mas não consegue. Por quê? Porque eu tenho firmeza naquilo que eu creio. Ninguém consegue mudar a minha fé. Então você tem que ter firmeza. Tá?
testemunhá-la com firmeza e difundi-la. São Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o evangelho. E Jesus fala outra coisa pesada: aquele que tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. Tem gente que tem vergonha de falar de Deus, tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, não é? De conversar sobre Deus, conversar sobre Jesus. Eu já falei isso aqui. A pessoa conversa de tudo: futebol, política, mas conversar de Deus ninguém conversa. Família, pega a roda da sua família, no Natal, nas festas, é só conversa, é fofoca, é conversa do artista que separou. Padre Léo tem uma pregação muito boa sobre isso, Cristãos Light. Eu lembro até o nome da pregação, Cristãos Light. Só senta para conversar besteira. É o fulano que separou da mulher, o artista da novela. E Deus, aonde fica? Entendeu? Deus tem que ser o primeiro. Tá? Todos devem estar prontos a confessar a Cristo, confessar com a boca. Não é confessar com o padre. Agora não estou falando do sacramento da confissão. Confessar a fé pública. Eu não tenho que guardar a fé para mim. Eu tenho que falar, pregar. Confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz. Não vai ser fácil. Vai ter perseguição? Vai ter perseguição. Você está disposto a enfrentar as perseguições da própria família, dos amigos que vão te abandonar? Ah, aquele cara ali agora só quer saber de igreja. Meu amigo, gente, eu vivo isso. Entendeu? Quando eu era do mundão, todo mundo queria estar junto comigo para ir para a zona, para ir beber, jogar. Agora, depois que você entra para a igreja, as pessoas te abandonam. Ninguém mais quer saber de você. Fazer o quê? Ué, Jesus falou que ele é sinal de contradição mesmo. Você perde toda aquela amizade de farra, né? Chama para a igreja, ninguém quer ir. Agora, para ir para a zona, para ir para a farra, todo mundo quer ir. Agora, para a igreja, ninguém quer ir. Então, você vai ter perseguição. Por isso que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? No caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Então, gente, Jesus não foi perseguido? A igreja também vai ser perseguida até Jesus voltar. E nós, como membros da igreja, nós também seremos perseguidos. Não é só o Papa, os bispos, os padres e os diáconos que vão ser perseguidos, não. Nós também vamos ser perseguidos. Vão falar mal da gente, vão caluniar a gente. Às vezes, gente de dentro da própria igreja. Eu já fui caluniado várias vezes. Pessoas que comiam no meu prato. Mas por quê? Por inveja, porque não tem o talento que às vezes você tem. O serviço, é isso aí que eu quero, servir. Quem me conhece sabe, eu não quero nenhum cargo na igreja, já não aceitei vários, não quero ser ministro, não quero ser não quero ser nada, quero continuar do jeito, servir a Deus, pregar a palavra de Deus, só isso, fazer lá a minha catequese, preparar meus alunos, só isso que eu quero. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Então, servir a Deus e testemunhar a fé. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Pronto, tá aí. Vou fechar com essa parte. Então, meu irmão, minha irmã, seremos perseguidos. Tá? Aquele que é de Deus, aquele que serve a Deus, vai ser perseguido, mas a vitória no final é certa. Vale a pena
ser perseguido por causa de Cristo, carregar a nossa cruz, tá? Depois da cruz vem a ressurreição. Então, gente, começamos a falar da fé. Na próxima aula vamos falar da esperança e depois vamos falar da caridade, do amor. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.